abraço aí a galera da BF Orlando, um abraço pra todos. Aí, Nilson, mano. Is allowed. Cell phones must remain off during the entire flight. Multifunctional equipment with flight Bom dia a todos. Meu nome é Catarina Bezerra. Aí vocês podem chamar de Cacá, Catarina, fique à vontade. Então seria a guia que vocês estarem acompanhando hoje e amanhã. Hoje nosso título será breve, Petrolina Juazeiro. Então nosso ponto inicial será a Catedral, que é o marco principal da cidade. Então sejam bem-vindos, vocês estão aqui desde ontem, né? Foi lá ontem. Lá que a gente já foi ontem. Mas aí a questão histórica. É você. Não, a gente quer. Despertar esse amor por Petrolina. Quero muito ajudar vocês a isso, certo? Então, eu vou falar um pouquinho pra vocês o porquê Petrolina. Vocês têm alguma ideia, algum chute sobre o porquê esse nome? Não, com pedra, não. Com pedra. Conta do rio, né? Pronto, eu vou contar pra vocês 3 histórias. Aí eu quero que tenha a votadeira. É que foi em homenagem a Dom Pedro e sua esposa Leopoldina, na época que eles vieram aqui na região. Primeira. Segunda, que foi durante o casamento de Dom Pedro e Leopoldina, pelo sotaque do padre, que ele falava Petrolina. Então fizeram esse anagrama e surgiu o nome Petrolina. E o terceiro, no caso, que baseado na história da nossa catedral, que foi construída por pedras retiradas daqui da região, da pedreira, diziam que essa pedreira se chamava Pedra Linda. Então, por consequência disso, colocaram o nome Petrolina nessa cidade. O que vocês acham acerta? Eu vou mais pra Terceira. A terceira ganhou? Está errada. Eu acho que é a de Pedro. Foi a de Pedro, foi? Eu acho que é a primeira. A primeira. Pronto, uma pessoa acertou. Foi em homenagem a Dom Pedro e sua esposa. Ele chegou aqui? Ele veio aqui na região. Então foi em homenagem a ele. Nossa catedral nós vamos parar pra foto. Eu sei que algumas pessoas vieram. Só porque Petrolina em si, o marco dela, a história dela, não pode ser deixada de fora nossa catedral. Petrolina antigamente era conhecida apenas como Passagem de Juazeiro.
com viajantes que vinham com seu gado para o Piauí, Maranhão, e o polo onde eles ficavam era mais Juazeiro, mas eles tinham que passar por aqui. Então, consequência da vinda da padroeira Nossa Senhora Rainha dos Anjos, que hoje é a padroeira de Petrolina, Petrolina tornou-se vila e seguidamente cidade. Então, o bispo Dom Malan, que ele foi um visionário religioso aqui na região, ele falou que construindo a casa do Senhor, tudo mais se crescerá ao redor. Então essa foi uma das suas construções aqui em Petrolina, que foi a nossa catedral, cartão postal da cidade, com pedras retiradas aqui da pedreira. O estilo dela é neogótica e os vitrais delas vieram da França, que é semelhante ao Castelo de Notre Dame. Essa catedral também, vista aérea, ela tem o formato de uma cruz. E nós temos um relógio na coluna esquerda, se não me engano, da catedral, foi presente do Padre Cícero ao bispo Dom Malan. Mas a catedral não foi a única obra, construção de Dom Malan. Ele também construiu, beneficiou a questão educacional da cidade e de saúde, porque a construção desse prédio na frente, que é a Escola Maria Auxiliadora, que antes era só para garotas, e tem a Escola Dom Bosco, que era para os rapazes, e também o Hospital Dom Malan. Então, muitas pessoas falam que a missão dele aqui em Petrolina foi essa, porque foi em tempo recorde essas construções, 7 anos, e quando finalizou, ele faleceu. Então, ele foi muito importante na história de Petrolina, por essa questão religiosa, educacional e saúde. Ok? Então a gente vai parar um pouquinho. Vou só falar pra vocês, aqui do lado é a concha acústica, que é o religioso junto ao profano, porque aqui na concha acústica tem vários eventos durante todo o ano. O Petrolina Fashion, mais conhecido, Festival da Primavera, então fazem essa relação. E aqui do lado, um pouquinho mais na frente, um prédio verde, é o Palácio Episcopal, que quando foi a inauguração da catedral, não existia ainda a questão de hotel na cidade, hotéis, e vieram muitos padres de todo o Brasil. Então eles construíram esse palácio para receber os padres, que ele foi até cenário do JN no ar, que teve, que o William Bonner na cidade, foi gravado aqui, certo? Então a gente vai parar para a foto uns 10 minutos e a gente retorna para continuar, ok? Olha o jogado, fica tudo ali. Lá toda. Ou pelo menos outro, não era pra ter vindo. Se eu não repito, não.
Eu tô com 50. Essa tua filmagem vai ser a melhor do ano. Sim. Não entrar. Isso aqui é da polícia, peraí. Não, peraí que eu vou postar aqui minha cadeira. Mano, tem lá também tua carteira, mas tu tá aqui. Pode levar daqui na frente. Eu falei isso. Com certeza, escolha. Deus do céu. Ó, dá chave campo ali, ó. Dorothy, eu já quero volver a minha casa. Preparação pra foto. Vem. Aqui. Em primeiro lugar, bom dia a todos vocês. Eu sou guia do Museu do Sertão, meu nome é Haroldo, certo? Trabalhamos aqui só os finais de semana, certo? O museu divide em 3 compartimentos. Primeira parte, nós vamos falar sobre a fauna, a flora, a nossa riqueza maior, o São Francisco e a história do avião. No segundo compartimento é a parte da indústria chegando a Petrolina. Terceiro, o último pavilhão é a história de Petrolina propriamente dita. E finalizando com esse corredor aqui, que é a parte administrativa, todos os gestores e intendentes que passaram por Petrolina. Segundo o Cid Carvalho, este aqui era filho de Remanso, né, congratulado em Petrolina, diz que o museu é o cofre da história. E um outro poeta, chamado Rodrigues Silva, ali tem um pregozinho, é uma história aqui para vocês, quando passa de gestão a gestão, eles tiram, não sei porquê, remove as peças do museu. Ele diz que o museu é a renovação do passado da nossa vida. Aqui era o quadro dele, por questões de briga políticas entre gestores vão tirando, só para vocês perceberem. Este quadro aqui foi doado pelo sobrinho de Ariano Suassuna, no centenário de Petrolina, na gestão de Fernando José Reis. O sobrinho de Ariano Suassuna doou ao Museu do Sertão. Ele sofreu uma restauração, isso de uma chefe aqui do museu, mandou remodelar ele, pintar aqui, a pintura está bem recente. Obras de museu e arte só pode ser restaurada com autorização do mentor. E aí fica, aí a questão de gestor, chefe, eu não posso dizer alguma coisa. Ele retrata aqui a nossa riqueza, o Opara brasileiro, né, chamado pelos primeiros habitantes aqui da região do São Francisco, chamado de Opara, o Rio São Francisco. Opara quer dizer grande rio, rio-mar. A nossa fauna, a nossa flora, a riqueza, as lendas, o folclore, né, da nossa região, as embarcações com as carrancas típicas, né, da época. Juntamente, aqui nós temos os fósseis encontrados na região do Araripe, por volta de 1810, doação do Dr. Gentil Porto, certo? Esses 2 fósseis eu mesmo recebi aqui, vieram de Juazeiro, passou de pai para filho, fizeram doação, não teve nenhuma descrição, só veio que veio de Juazeiro, pedi para fizesse uma descrição e entregar ao gerente do museu, que era Raimundo. E esses outros fósseis aqui, todos doados por Dr. Gentil Porto. Aqui a gente não sabe quem é não. Só esses 2 é de Juazeiro, da parte de Juazeiro não sabemos informações. Juntamente com o número direito, né? De uma preguiça gigante, deveria ter mais ou menos 2,5 metros, né? A doação também do Dr. Gentil Porto. Atrás de vocês veem aqui as madeiras típicas da região, umburana, angico, juazeiro, quebra-faca. Aqui a da terra da Juazeiro,
está praticamente em extinção. Tem um marco histórico lá na UNEB, né, que chamavam de Iuá. Iuá quer dizer fruto com espinho. Veio o português, acrescentou o sufixo eiro. Eiro quer dizer relação. Já viram o pé de juazeiro? É uma frutinha amarelinha e se chama que laranja de vaqueiro. O vaqueiro consumia muito e os animais também da carne do bode, quando está na exploração toda dela, os bodes sobem, consomem e elas caem. Tão docezinha, amarelinha ela. É muito por aqui vocês vão encontrar pé de juazeiro, muito bichinho. As buchas, né? É Juazeiro. Chama exatamente. Só que o nome aí veio o nome da cidade chamada Juazeiro. O marco histórico de Juazeiro está lá na FAMESC, hoje é chamada de UNEB, Universidade do Estado da Bahia, que era FAMESC, Faculdade de Medicina do Vale de São Francisco. E o Juazeiro as pessoas utilizavam a folha para escovar os dentes, né? Antigamente. E a quebra-faca, essas raízes de pau, exatamente. Eles escovavam os dentes com a folha. A casca também, né? E a casca também. E a casca também você faz cachaça, né? Cachaças e remédios, né? Juntamente com os animais típicos da Caatinga. Aí temos os animais típicos da Caatinga, jiboia, o caititu, a carcaça de um porco do mato, a carcaça de uma onça. A onça vocês só vão encontrar mais ou menos a 400 km daqui, buqueirão da onça. Talvez Paulo Afonso você pode encontrar jiboia, bico doce, camaleão. E a questão da cascavel. A cascavel dos anéis dela, ou milho, o galho, o sertanejo diz que é a idade da cobra. Não é a idade da cobra, é a mudança de pele. Durante um ano ela pode mudar 1, 2 ou 3 vezes de pele. Cada vez que ela muda de pele, acrescenta fio. Então não é a idade da cobra, é a mudança de pele, a cascavel. O sertanejo vai dizer, eu matei, e eles acreditavam, matando uma cobra, eles cortam ali o guilo do chocalho e colocam nas suas residências, na frente ou no fundo, diz que expulsa os maus espíritos, os animais de ações e muitas coisas. Ué, amigo, por isso que o Naldo tá rindo, onde é que tá o tempo? Outros animais típicos da Caatinga, o bezerro com 2 cabeças, um cabrito chefão ligado nos ovos. E aconteceu também aqui, tem mais ou menos 3 anos, no laboratório da Univas, você deve encontrar, não sei se deve estar aqui em Petrolina. Vocês vão encontrar um animal com 5 aspectos, inclusive ele tem órgão genital de homem. Aconteceu lá na Coab Maçangana, que está no laboratório da Univas. Vocês estão mandaram coisa lá e fizeram isso aqui. Aspecto de porco, cabra, bode e parece que era coelho. Coisa assim, 5 aspectos. O órgão genital de homem. Se foi inseminação, alguma coisa, está no laboratório. Saiu essa reportagem há 3 anos atrás no Diário da Região. Fazer a visita no laboratório da Univas, vocês vão encontrar. Uma pata de onça, gato mato, saroeiro. A raposa vai à sua caça da pombinha nambu. E nós temos aqui um pássaro que ele é chamado, tem um pseudônimo, ele é adventista do 7º dia. Ele é um judeu, ele é sabático, é o guardador do sábado. Ele não faz nenhuma atividade do pôr do sol ou do pôr do sol. Por isso que a gente diz que ele é judeu adventista do 7º dia. Ele é chamado pássaro ciumento do sertão também. Ciumento porque também ele vai construindo sua casinha, faz durante 20 dias 800 viagens para fazer a construção. A fêmea, ela fica quietinha ali e ele vai construindo, e depois ele fecha a côncava e ela morre asfixiada. Não se casa com o João de Barro. É por isso que em alguns lugares ele diz, é pássaro ciumento, né? E no pôr do sol da sexta-feira você vai fazer lá a visita, fica acompanhando. Na sexta-feira, do pôr do sol ao sábado, ele não faz atividade. Ele fica quietinho ali. E ele sabe que lá da questão do vento, né, a chuva e a construção, tá? Então deve passar a casinha. Um cientista japonês veio ao Brasil fazer uma pesquisa sobre João de Barro. Inclusive ele se converteu à igreja adventista. Muito intelectual este homem, veio ter um histórico dele e ele que fez essa pesquisa sobre João de Barro. Aqui pertence ao vaqueiro típico da região, os pertence, né? As coisas, as mulheres viajavam no cinema, né? O homem Que é de lado, né? de lado, era para as mulheres, né? Os barris que transportavam a cachaça, né? O vinho, a água mesmo. Adoro, mano. A mala de couro, né? Para transportar só mantimentos, roupas, vestimentas, objetos, seus pertences. O vaqueiro ele tinha sua roupa, a roupa de couro. Naquela época, para que essa questão da roupa de couro? Para ele penetrar na caatinga, né? A questão dos espinhos, prevenindo a questão dos espinhos. Mas trazendo para o lado da fisiologia, para hoje, nos tempos de hoje, a roupa de couro ela mantém a temperatura corpórea. Conserva essa questão da temperatura. Porque se você entra na caatinga passada depois de 10 horas, né? A radiação, né? Os raios
ultravioleta, você pode adquirir câncer de pele. Então naquela época, essa roupa tal, ela absorve a temperatura e mantém a sua temperatura corporal. O vaqueiro hoje, poucas pessoas utilizam aqui agora a questão do animal, né? E essa roupa, vestimenta, em algum interior você vai, o pessoal está utilizando aqui agora a moto para ir procurar o gado, a criação na caatinga. Eles não utilizam mais a questão do jegue, do cavalo, não. Pegam uma motozinha Honda e... Padecido e tal, né? Aqui no centenário de Luiz Gonzaga, este ano completou 101 anos de idade, ele não fica por aqui, ele viaja muito. Como falei para vocês, cabe a cada gestão, ele ficava junto com o Padre Cícero e fez caminhão, aí veio para aqui, ficaram em exposição, homenagem a ele, o ano passado, no centenário de Luiz Gonzaga, né? Aqui juntamente, continua a questão dos pertences, dos vaqueiros, o sertanejo, Fernanda, Cavaqueiro, Caxinha, Canhais, algumas peças aqui que às vezes eles tinham, bolsa de couro, copo de couro, e o travesseiro, que o homem viajava e às vezes ele ia descansar, o vaqueiro, ou ia conduzir o gado para vender em outra região, ele ia descansar para não descansar no rio de areia, ou colocar sua cabeça numa pedra, seria o seu travesseiro, madeira de bambu, como tipo cortiço, fofinho e ele descansava. Então você pode botar madeira de bambu, oca, cortiça, tudo macio, descansado aqui. Aqui nós temos que as infiltrações, alguém vai fazer uma avaliação depois das ferros. Os ferros de marcar os animais, números e letras, né, seus signos, seus símbolos. E aqui a história do Lampião, justamente, já que era o herói do bandido. Lampião está à nossa direita e o pai está à esquerda. A mãe está praticamente no centro ali, aquela senhora. A última que faleceu com 103 anos, ou 102 anos, na Praça da Sé, em São Paulo, aquela senhora bem magrinha. Foi lançado agora um novo livro, tem um pesquisador chamado Haroldo, ele já catalogou mais ou menos 120 outros livros sobre a história do Lampião, onde tem seminário, estudo, lançamento de livro. Ele vai fez uma pesquisa e lançou agora, parece que tem mais ou menos 2 semanas, um livro sobre a história verídica e real de Lampião. Lampião foi morto em 1938, era para ser morto em 1935. O bando aqui, todo o bando. A principal causa de Lampião entrar no cangaço foi a revolta contra o coronelismo. Né? Seu Saturnino vai perseguir os Ferreiras, ele era um menino trabalhador, coroinha, 2 cartas escritas de seu próprio punho, de Lampião, aqui, para aquela época. Essas armas, não quer dizer que foram as armas utilizadas no cangaço, eram armas da época, né? Os rondas volantes, no massacre, descobriram a questão de Lampião, estava comprando muito mantimento, existia um camarada, um comerciante, fornecendo muito mantimento. Poxa, muito jumento levando aqueles mantimentos. Os camaradas na época ameaçaram matar a família se ele não dissesse que Lampião estava. O que aconteceu? Essas fotos, todas essas fotos, nós só temos graças a um libanês. Este aqui foi morto depois. No bando do Lampião foram mortos ali, segundo historiadores, alguns livros dizem que foram 12, 10, 9, 8. Ali consta que foram 11 cangaceiros. Utilizaram uma metralhadora denominada Língua de Deus. Dizem que no caso nós temos Lampião ao lado de Maria Bonita lá. Lampião estava de óculos, o olho direito ele se descuidou da caatinga, talvez o espinho de Jurema, um outra de espinho, né, vazou. Quem cuidou da sua visão? Ele passou 30 dias em Juazeiro, na fazenda do Dr. Adolfo Viana, um ex-gestor de Juazeiro, um intendente de Juazeiro. Ninguém podia dizer onde ele estava. Na ausência de Lampião, quem comandava o grupo era o subchefe, era o Curisco, que era chamado Diabo Loiro. 4 mulheres que se destacaram no cangaço foi Maria Bonita, Edná, Silas, Leia. Não só tiveram 4 mulheres no cangaço, várias mulheres. Maria Bonita não foi a paixão de Lampião, como se diz a questão dos estudiosos. Lampião tinha uma paixão na terra natal dele, provavelmente era Ana ou Maria. A gente está tentando fazer um estudo sobre isso aqui para descobrir, porque Lampião recita um verso apaixonante para a sua namorada na terra natal, antes de entrar no cangaço. Ele recita uma frase também que ele diz, quando ele começa a saga de Lampião, não bateram no rosto do pai dele, como diz, deram um tapa no rosto, não, deram um tiro certeiro no coração. E fizeram outra coisa. Através de seu Saturnino, tem uma carta aqui de seu Saturnino, ele diz que, no caso, os Ferreiras fogem, seu Saturnino manda os rondas volantes
né, os cangaceiros de matar os Ferreira para o quê? Ficar com a posse da serra. Quem deu seu título a Lampião foi o padre Cícero, de Juazeiro do Norte, ele nunca foi santo. O que acontece? O padre Cícero dá uma verba a ele, rapaz, deixa quieto, vai embora, vai para Goiás, o seu menino trabalhador, entendeu? Quem financiou também tudo isso também era a Coluna Prestes, não era só simplesmente Lampião que estava aqui, não, ele tinha cobertura de alguns líderes, né? Padre Cícero ele não invadia Juazeiro do Norte, certo? Não invadia. E as pessoas também naquela época respeitavam, né, o padre Cícero também, os coronéis. Ele usava alpercata, olha, o calcanhar dele era para frente. Quando os rondas volantes queriam seguir, né, o rastro, né, aí eu olhava, poxa, vocês assistem o filme, os caras faziam voltar, porque o calcanhar dele estava para frente. Aí eu achei que o Lampião seguia em frente. E sempre eles nunca se encontravam. Aí entra a questão de Maria Bonita, que era casada com um comerciante. Por ter uma idade bem avançada, né? Ela ouvia se falar sobre a história de Lampião, queria conhecer esse camarada herói bandido e tal. Lampião chega na vila, na terra natal, né, dela, de Maria Bonita, pessoal, entra na casa, né? Diz quando entra, pega na mão dela e vou levar esta mulher. Começa a improvisionar, porque senão ele ia morrer, né? Pode levar de graça, né? Brincadeira, mas não foi amor não, que Lampião tem a questão do verso que ele diz. Ele tinha uma paixão na terra natal dele. Quando entra no cangaço, começa a saga dele, ele começa a matar os camaradas, vai perseguir ele, seu Saturnino. Ele matou dois, um ficou baleado e vai contar a história do seu Saturnino. Lampião disse, seu Saturnino, enquanto vida tivesse, jamais o Ferreira viveria. Aí começa a questão da saga dele. Patrocinado, tinha a questão de alguns coronéis e Padre Cícero, que deu seu título de capitão. Quem deu o título a ele foi Padre Cícero, porque Padre Cícero naquela época dava o título. Isso aí é interessante, essa vez. Aí tem a questão por trás da coluna Prestes. O libanês, temos as fotos do Lampião, graças a esse libanês, mataram ele depois, foi morto em 1938. Em 1939, o Curisco escapou, foi morto já com a idade debilitada de câncer, lá na Patamoté, na Bahia, né? Não só mataram 11 cangaceiros, talvez muito mais, decapitaram, cortaram suas cabeças, colocaram em exposição na vila mais próxima. E o que aconteceu com o governo naquela época? Então, retira as cabeças, só levaram as cabeças para ser enterradas em Salvador. E Lampião com Maria Bonita, no caso, Maria Bonita teve um filho com o Lampião, que se chama uma menina chamada Expedita, deve estar em torno hoje de 78 anos de idade, em Recife, mora em Recife. Ela pediu a exumação dos corpos, no caso das cabeças, em Salvador, e vieram ser enterrada em Recife. Existe uma coisa, a Expedita, quando nasceu a Expedita na época, ela não pode ficar conosco. Eles deram a um amigo, um vizinho, alguém, para tomar de conta da menina. E aí ela cresceu e ficou. E quem quiser bater alguma foto com a Expedita, ela não bate foto com ninguém. E não deixa ninguém ficar próximo dela. Que é a questão que hoje estão querendo fazer exame de DNA. E tem medo até ter um fio de cabelo, essas coisas. Assim foi a história. Por quê? Existe também uma história seguinte. Naquela época tinha um jornal em Recife chamado, um jornal chamado Jornal da Meia-Noite. Sei que teve um historiador que veio que a gente estava conversando, eu pedi que ele me mandasse uma cópia. Ele disse que é inédito, ele disse nunca viu. E nesse jornal diz que o Lampião não podia ter filho. E aí dessa aí, saiu a rede, pele de animal, no caso, tamanduá, raposa, onça, inclusive lá no Coqueirão da Onça, os vizinhos, a vizinhança, né, a vila, né, ficam próximos das onças, né, é chamado houve uma morte de uma onça, eles mataram a pedrada, né, comiam com o onça ao lado e isso é a história real. Aquele jeito, ele só quer dizer isso. Mas esse aqui é a cama do século XVIII. Na arqueologia ela diz que a cama da cama é dos povos egípcios, né? Origem, uma princesa, né, confeccionava os faraós, dormiam no chão, ela confeccionava fronhas, né, eles dormiam na época. Essa cama do século XVIII, a diferença daquela cama que tem mais ou menos 70 anos, com a doação, a qualidade da cama, como em relação às camas de hoje, né, essas camas de tolo que faz suave, e a qualidade dela 70 anos. Essa cama toda de couro, ela teve uma restauraçãozinha, né, uma reformazinha. A mulher sertaneja, ela, para não quebrar o resguarde, as mulheres de antigamente eram mais fortes do que as meninas de hoje, porque acontece a questão do repouso. Traz um pouco para o lado da fisiologia hoje, da saúde da mulher. Hoje as mulheres têm altos, dão alto, né? Quando tem criança, vai para casa. E ela automaticamente começa a lavar a fraldinha, não sei o que e tal. O que acontece na região do nosso centro de gravidade, o nosso core chamado baixa, a questão do útero, ela fazendo esforço. Nós não devemos fazer esforço, né? Fazendo para isso aqui. Ela descansava aqui, passava 30 dias, com um pano na cabeça,
enrolava um pano na cabeça, disse que também que são aqueles mitos, para que eu não pegar vento, não sei o que tal, essa coisa, acreditava nesse tipo. Ela fazia suas funções fisiológicas, tem um banquinho aí, ó, com um círculo, uma forma circular, triangular, quadrado, seria na casa do coronel que a mãe e a irmã parteira cuidavam do seu serviço, ela passava 30 dias, não fazia nada, só comia, dormia, cuidava da criança, aumentar, se não tivesse, tinha a mama de leite, que era negro, escravo naquela época. Esse é o chamado resguardo mesmo. Esse era o resguardo, que de hoje, as meninas de hoje, com 24 teve criança, vai para casa e ela começa a fazer esforço. E a questão do nosso centro de gravidade ocorre, o diafragma, a gente baixa o útero e fragiliza. E as mulheres de hoje, a maioria das mulheres tem o útero fragilizado. Existem técnicas, exercícios para estar fazendo. Né? Eu já trabalho nessa área de educação física que eu faço aqui. Existe uma cama, hoje uma senhora também, que é novidade que as pessoas não sabem, aqui em Petrolina, ela tem uma cama de couro, ela veio e contou, na casa dela tem uma cama de couro, desse mesmo aspecto aqui, a autora também, né? Ela dorme nesta cama e ninguém sabia daquela, chegou visitante contando e a gente pensou que não existia aqui em Petrolina, e todas as coisas dela são antigas. Ela está fazendo um museu na residência dela, mas ninguém nem sabia disso aqui, essa história, passando e a gente passa para vocês. Os guarda-roupas de antigamente seriam os baús, os oratórios, né? Oroflexório, cadeira sentar, sentar e se ajoelhar. Ou rezar. Isso, ela vai sentar, se ajoelhar, levar. Tinha os oroflexórios menores também, aquela senhora. Ainda hoje você pode voltar a ter 3 pessoas na artista. Ainda bem. O oratório na casa do coronel convidava a comunidade para realizar as grandes festas, né? 15 dias, 20, 30, 5 noites, as festas direto. O padre disse, não, tem vários tipos de santo, os santos são José, são Cipriano. Mas padre Cícero tem que ter. Vocês vão entrar na cozinha. Na cozinha aqui, os apetrechos, os objetos, cuscuzeiro de barro, abanadores, espetos. Aí o que acontece? Se traz de hoje para a questão, trazendo para a digitação e a coisa, a criança teria que ficar torrando a semente de café, ela teria que estar girando. Ela estaria trabalhando o tempo todo repetitivo. Quando a gente trabalha o tempo todo de repetição, a gente vai ter um problema de lei ou DOT, lesão por esforço repetitivo ou DOT, distúrbio muscular. Então o que acontece? A criança não queria ficar aqui, ele teria, porque senão queimava o café, a semente. Ele tem que estar girando, mais ou menos meia hora, não sei quantos minutos. Quando terminava, teria que ir lá no pilão. Depois voltava, fazia os cafés que estava água. Aí ele tinha lesão, ele não gostava de trabalhar sem os extensores, então lesionava. É o caso da digitação, quem tecla muito e tem lesões, porque teria que fazer primeiro um alongamento, algumas técnicas de exercício. Jaladores. A mulher, a casa mais simples, né? Os bolos mais simples, no caso, na casa do fazendeiro, do coronel, ou de porcelana, né? Que ele pegava com pano, né? Que esquentava muito. Folha e ferro, ferro a carvão, a lenha, braço. A mulher sertaneja conversava com o seu papagaio, o seu periquito, né? Ela ficava na varanda, em casa, né? Ou no fundo, e até vezes até na cozinha mesmo, ela conversando, que ela ficava lá o dia todo, e o esposo ia lá para a roça, lá, arar a terra e tal, mandioca, usava. E aí a gente chega aqui, a questão da palmatória. A palmatória já entra no sistema educacional. Chegando ao sistema educacional no Brasil, vem através dos jesuítas, a catequizar os índios, né? Chega ao Brasil, chamado com o nome de palmatória, só que não era palmatória, era chamada de cruzeta, os alemães chamam de cruzeta. Por que cruzeta? Tinha 4 furos em forma de cruz. Se eu pego de uma palmada e ela está furada passada, pega mais firme, uma sai e pega mais firme. E assim não, só entendeu? Não é palmatória. Tinha vários tipos de palmatórios, com prego, taxa, isso aí era para castigar o judeu aqui naquela época, outros tipos, triangulares, retangulares, como eles faziam. Entra já no sistema de catequese dos índios, no caso, né, os jesuítas, depois entra no sistema educacional brasileiro, depois começa a questão da sabatina, né, tem a questão da matemática, né, e a lição, a criança que errasse a continha, ficava de costa, né, para os colegas e ficava chorando o dia todo, a manhã toda, até retornar. E no outro dia, novamente, a tabuada, todo dia de tabuada, a aula de matemática todo dia. Então a criança sofria muito. Depois entra a questão da régua, a régua quebrava mais fácil, e depois entra a questão do sistema do conselho tutelar, que não resolve coisa nenhuma. E todo mundo do conselho tutelar, as crianças, os professores, cada vez mais os professores. Desmoralizados. Era melhor. E os professores